Olá, eu sou o professor João Matar, coordenador do curso de pós-graduação online Inovação em Tecnologias Educacionais. Estou aqui hoje contando com a presença do professor José Moran, uma referência na área de educação e educação à distância, para a gente conversar um pouquinho sobre metodologias inovadoras com tecnologias. Então, professor, obrigado, bem-vindo. Obrigado. Como é que a gente enxerga a inovação nas metodologias ligadas às tecnologias, né? Elas estão determinadas pelas tecnologias, elas caminham separado das tecnologias? Como que você enxerga isso, né? Bom, elas nos ajudam muito, mas só a tecnologia não é que determina novas metodologias. Mas se você tem uma proposta de inovadora, assim, de sair um pouco do tradicional e usa os recursos que temos à disposição, você pode fazer maravilhas hoje na educação, seja de crianças, de adultos, na educação formal e na educação aberta também, e na educação chamada livre. Informal. Então, informal em todas as dimensões. As questões mais diretamente metodológicas, elas são assim, muito visíveis, muito fortes. Quer dizer, por que a tecnologia nos ajuda hoje a aprender de outra forma? Porque muito do que antes precisávamos fazer indo ao encontro de um professor, a gente pode fazer na hora que quiser. A tecnologia nos libertou do tempo e do espaço e nos permitiu múltiplas formas. Então, sem estar na sala de aula, eu continuo aprendendo. O professor, sem estar junto comigo, ele remotamente ele pode me orientar. Então, esse cenário é o cenário que está se desenhando para todas as situações de aprendizagem. O que envolve de diferente? É que o professor não precisa explicar tudo antes para o aluno aprender. O professor pode, vamos dizer assim, como que escolher entre tantas possibilidades que nós temos, algumas para iniciar algo que seja como uma espécie de referência comum para todos os alunos. Um vídeo, um material básico, assim, algumas questões para investigação prévia. A partir daí, o aluno, ele sabe assistir um vídeo, ele sabe ler, ele sabe fazer uma investigação na internet. Ele traz esses resultados, podem ser rapidamente tabulados, assim, imediatamente, para o professor ver qual é o grau de percepção que ele teve desse tema, desse assunto, desse problema. E aí sim, vai para a aula e ele trabalha em cima das questões que não estão bem equacionadas, ele vai aprofundar algo que está só, por enquanto, no nível básico. Então, o papel, na verdade, é o que hoje já começa a ser bastante popularizado, que é de inverter o processo. A transmissão da informação não se faz na sala de aula, se faz no ambiente virtual e, dentro da sala de aula, se faz o aprofundamento das questões, mais ir além, que não ficaram claras, ou que são mais difíceis, ou que precisam de uma experiência maior, ou que são mais polêmicas, então é bom trazê-las para o confronto. E isso, essa metodologia, ela é propiciada pelas tecnologias. Você pode disponibilizar materiais legais no ambiente, o aluno os acessa, mas ele tem depois que dar o retorno para o professor para ele ter a noção em que estágio se encontra a classe. Aí vai na classe e ele vai mais diretamente nas questões fundamentais. A partir daí, a outra combinação que é muito interessante de novas formas de aprender é que se você combina o aprender juntos, quando falo juntos não é que necessariamente seja em sala de aula, falo juntos de aprender em rede, aprender com grupos, aprender assim através da troca, do intercâmbio, com o aprender sozinho, quer dizer, com momentos em que você não está com o outro, mas você como que personaliza, você interioriza isso, você superdimensiona os resultados, você combina as duas melhores coisas, que é o aprender
assim, no intercâmbio e às vezes até no confronto com as diferenças, e ao mesmo tempo aprender aquilo que me interessa, aquilo que está mais próximo da minha experiência, do momento que me encontro e do que eu quero no futuro. Essas duas tendências metodológicas, né? A primeira que a gente chama de flipped classroom, ou sala de aula invertida, né? Que a gente tem usado em português. Vou falar especificamente dela primeiro. Eu fui um pouco cético, tenho sido um pouco cético quando eu leio as experiências, porque uma coisa que eu me questiono é o seguinte, na verdade, primeiro, muitos professores pediam para o aluno estudar alguma coisa antes, ler um texto, por exemplo. É claro que aí a tecnologia era o texto impresso apenas, essa pode ser a diferença, mas ele pedia para o aluno ler e depois trabalhar em sala de aula. Em cursos universitários, cursos de ensino superior, pós-graduação, isso era muito comum, mas mesmo na escola, né? Então, quer dizer, será que a metodologia já não era usada, mas aí a gente tem uma tecnologia que torna a metodologia mais potente aí para o uso? Não, é claro que se o aluno não lê antes, não assiste, já começamos mal, né? Mas o que antes nós fazíamos era tentar explicar tudo para o aluno, para depois ele ir para a prática, ver se ele entendia isso, personalizava na sala de aula. Em último caso, eu já vi algumas escolas, principalmente na Espanha, onde o Flipped Learning hoje, assim, que eu acompanho, em que eles dizem, se por acaso a escola tem dificuldades, ou porque parte dos alunos não está suficientemente conectados, porque pressupõe isto aqui que o aluno tenha acesso a tecnologias, ambientes virtuais. Mas se tivermos algum problema, você pode usar o Flipped Learning também na sala de aula. A primeira parte é para o aluno acessar, ver aquilo básico, fazer a primeira avaliação rápida sobre isso, e a partir daí o professor interage. Então, dizemos, você muda a metodologia no sentido, o professor não explica antes, mas pode fazer até isso na sala de aula, por exemplo, com crianças que talvez não vão fazer isso antes em casa. Você faz na aula, duas partes. Uma do conhecimento prévio, que o aluno vai, e depois entra o professor para o aprofundamento. Isso é plenamente viável. O professor poderia fazer isso na sala de aula, chegando na aula e dizendo, vocês leem um texto inicialmente, mas, de qualquer maneira, tradicionalmente, as pessoas leriam, o professor ia lá e iria explicar de novo o texto, né? Isso que é a tendência do professor, era sempre, mesmo que tivesse tido uma atividade prévia, o que a tecnologia traz de novo é que, em casa ou na sala, o aluno pode acessar um vídeo, alguma coisa, pode já fazer um teste, o professor já pode saber os resultados daquele teste, o aluno já pode saber os resultados, quer dizer, isso que a tecnologia acaba potencializando muito. Né? E o professor tem a noção de como a classe está, em que momento está e quem é que tem mais dificuldade. Se havia 5 questões de compreensão, sei lá, por exemplo, de um vídeo e de um texto, e metade da classe, uma delas não entendeu, ele percebe que aí é um problema, então ele tem que concentrar-se mais nisso e não tentar explicar tudo. Então essa ideia de trabalhar com o que é mais problemático para aquele grupo, ele é importante. Sem a tecnologia ele teria que fazer uma prova a cada 10 minutos, 15 minutos, que seria inviável também, seria complexo. E analisar os resultados. Hoje assim, você teria que corrigir as provas. Não teria que corrigir nada, você com um teste que já imediatamente se autocorrige, te dá as tabelas, já os resultados, imediatamente você tem. Hoje há softwares que gerenciam, por exemplo, dentro da sala de aula, assim, quando você dá ou a mesma atividade ou atividades diferentes para grupos diferentes, assim, como cada aluno está e cada grupo está, e você vai monitorando isso e socorre aqueles grupos que estão com mais dificuldade, e os outros que, por exemplo, aqueles que são muito rápidos, já terminam uma atividade, você já dá uma outra atividade mais complexa. Isso sem tecnologia seria impossível. Seria mais complicado. O professor ia de grupo em grupo, mas tinha que perguntar o que vocês já fizeram. Tal. Aqui ele pode ficar no seu tablet ou no seu notebook, que for, ele já vai acompanhando e imediatamente ele percebe que lá ele intervém. Ele tem que ser um gestor de grupos e de aprendizagens diferenciadas. Tá. E a segunda questão, que é essa que a gente já até conversou em outro vídeo,
da possibilidade da tecnologia ajudar nesse caminho personalizado e em grupo. Algumas propostas do personalizado, que eu também vi, elas se chamam de personalizada, mas na verdade são uma sequência de testes de múltipla escolha, e que se o aluno vai bem, as questões são mais difíceis, senão ele fica mais fácil. Quer dizer, não se resume a isso, né? A questão do personalizado não é apenas dar uma coisa mais fácil ou mais difícil para o aluno, mas você já comentou, é a possibilidade de trabalho em grupo, depois separado, da avaliação individual, da avaliação do grupo, né? Nós ainda temos dificuldade em separar o que é de grupo e o que é individual, mas a grande assim vantagem desta proposta é você primeiro, o que pressupõe esta visão? Primeiro é conhecer o aluno. O professor tem que conhecer, fazer uma espécie de diagnóstico, um conhecimento, o que é esse aluno. Mas não só o conhecimento intelectual, mas também um pouco assim das expectativas que seu aluno tem, o que ele pretende fazer no futuro, o que ele gosta, assim, como ele aprende informalmente, em que redes ele se envolve, enfim, quais são os hobbies, porque a partir daí, quando tiver o direcionamento de atividades, mesmo aquelas de grupo, na parte do grupo ele pode escolher algo que está mais próximo dos interesses dele. Então você personaliza, até quando é um projeto de grupo, que é mais complexo, as atividades de cada um. E depois de toda essa integração com o grupo, tem alguma série de complementos ou, enfim, de aprofundamentos que eu tenho que fazer. Não adianta esperar que o grupo aprenda uniformemente. Isso não existe. Nem que a tecnologia faça também. E ele não vai fazer. Mesmo com a tecnologia. E a colaboração, por mais que seja interessante como um método de aprendizagem, ela não nos nivela, no sentido que numa reunião de grupo tem pessoas que aprendem muito e outras menos, porque estavam melhor preparadas, ou porque aquele tema estava muito mais ligado aos interesses da pessoa, ou porque teve um tipo de participação maior. E tem pessoas que são muito mais proativas, que outras que são mais tímidas, por exemplo. Mas há todo um outro lado da aprendizagem que se dá quando você reelabora tudo isso dentro do seu mundo. E as pessoas, contato com o conteúdo e com o processo de metacognição, pensando tudo. Com o contexto teu de vida, o pessoal, o teu passado, as tuas experiências naquele momento. É diferente eu estar numa sala de aula num momento em que eu estou eufórico porque eu fui empregado, me conquistaram, ou estou me separando de alguém, eu estou brigando com minha namorada. Isso muda a minha relação com aquele mesmo conteúdo. Então, a situação de cada um também interfere e deve ser levada em consideração essa flutuação entre o pessoal, o grupal e o pessoal. E tem algumas pessoas que acham, que defendem, bom, o aluno só aprende, por causa dessa tendência contemporânea, o aluno só aprende através de atividades interativas e colaborativas, esquecendo esse momento da aprendizagem individual, imaginando que a minha teoria da aprendizagem é a aprendizagem colaborativa, quer dizer, não é apenas assim, e nem é a melhor aprendizagem, dependendo da... E o caminho, assim, o que a tecnologia nos permite hoje é a personalização, porque nós temos um mapeamento cada vez mais rico de cada pessoa que aprende. Ao ter um mapeamento, o professor pode orientar em cada um. É como quando você vai no médico. Se ele tem o diagnóstico através de um monte de exames, ressonâncias que já tem na frente, o diagnóstico dele, do que ele precisa fazer, é muito mais fácil do que se ele está só no chutômetro. Então, o que as tecnologias nos estão trazendo é mapeamentos de onde cada um está. Então, por que vou dar a mesma atividade para todos se as pessoas são diferentes? Por que vou avaliar da mesma forma a todos se há pessoas que estão em momentos e em graus, vamos dizer assim, de evolução diferentes? Quer dizer, sem tecnologia seria difícil seria fazer muito essa mais diversificação. Então, a tecnologia facilita isso. A facilitar e a orientação, a percepção. A avaliação, o método de avaliação. E incluir, como eu já disse antes, incluir uma série de caminhos já meio a priori, vamos dizer que um pouco, que você não precisa estar explicando tudo, então ele te facilita que você não tenha que repetir. É como
de forma muito mais grosseira, quando você está numa página que você tem uma série de dificuldades, você tem as respostas frequentes, o chamado FAQ. Seria uma espécie de FAQ muito mais rico, mais dinâmico, que é o básico já está lá no FAQ e o imprevisível está no atendimento pessoal. Perfeito. Quer dizer, as metodologias com tecnologias não substituem os professores, né? Que é um temor. Substituem uma parte do que o professor faz. Certo. Porque a resposta meio basicona, ela já está. Ele precisa da resposta criativa. Então, na verdade, ele exige do professor muito mais do que antes. Essa resposta é muito boa. Substitui uma parte do professor. Então, o professor precisa mudar um pouco o seu perfil e ele vai perder uma parte para a tecnologia. Não adianta querer resistir a isso. parte, por exemplo, da transmissão de conteúdo básico, ele vai ficar para grandes palestrantes, conferencistas, essas pessoas que nos deslumbram pelo conhecimento que têm. Esses sempre vão ter vez. Mas no dia a dia, qualquer assunto que você vai tratar, que um professor vai tratar, tem inúmeros outros vídeos, materiais que a tecnologia permite já trazer para a sala de aula, o aluno assistir em paralelo. Isso. E aí fica o corpo a corpo, quer dizer, o que vale a pena? Estar junto com um professor legal e falar um pouco assim, olho no olho, ou com o grupo, trocando experiência com o grupo. Então, isso que te traz o grande diferencial. Não é o conteúdo, é a relação desse conteúdo com aquelas pessoas em concreto. Quer dizer, nesse sentido, o livro-texto, como depósito de conteúdo que é usado em sala de aula, estaria desfocado se ele é apenas o único a referência, né? Ele é um texto básico, é um texto só para olhar em cada momento, para partir, para iniciar-me. Quando falo de texto, não significa texto escrito, pode ser um texto audiovisual, um vídeo, material audiovisual. Esse texto, ele está no contexto daquele momento. Então, você não está em função do texto, o texto está em função um pouco daquelas atividades para iluminar questões, para buscar novas informações a partir de desafios, de práticas, de atividades. Então, o foco hoje não é tanto a abrangência do que você aprende, mas o que você faz com aquilo que você aprende e tentar experimentar aplicações daquilo que você está aprendendo, para que o conteúdo seja próximo do que você precisa, porque não precisa você decorar tudo em qualquer momento. Do mundo, em história é a história do mundo, né? Na hora que você precisa de focar, sei lá, os 50 anos da Revolução do Brasil, você vai lá e procura isso aí, não precisa decorar tudo. Sim, perfeito. E para a gente encerrar, porque sempre para encerrar, mas surgem novas questões, o que eu percebo, por exemplo, nos meus filhos, nos colegas dele, que as editoras hoje têm trabalhado com um livro-texto e ao mesmo tempo ele recebe uma senha para entrar na internet que tem um material audiovisual. Eu vejo que hiperlinks, ninguém usa, na verdade. Isso provavelmente seja o professor que ainda não tá preparado ou não acha, então não tem tempo para utilizar aquilo. Acaba sendo o livro a referência única ainda. Não sei se você tem acompanhado isso, que as editoras têm tentado fazer isso, mas o que eu percebo é que ainda não tem dado certo, né? Continua funcionando o livro impresso lá. Nós estamos numa passagem do livro impresso para o digital. As primeiras editoras têm muito interesse ainda em continuar vendendo impresso, porque ele é único, um mercado forte, mais caro, ele dá mais retorno. O digital tem sido feito ainda muito pobremente para as possibilidades do digital. Quase porque que uma cópia do... É um pouquinho, é uma cópia com algum link, algum vídeo, é pouco. Então, agora tem toda uma outra fase de criação do digital, que é um material enriquecido, realidade aumentada, tem uma série de recursos que aí sim vale a pena. E aí, na hora que estiverem prontos, esses materiais digitais, aí o aluno os preferirá. Tende a comer o livro impresso. Tende a deixar o livro impresso como apoio só. Tá bom. Obrigado, professor Moran. Obrigado. Então, a gente conversou hoje aqui sobre metodologias inovadoras com tecnologias na educação. Obrigado, e você está convidado a continuar interagindo aqui com esse vídeo no YouTube, aqui nos comentários. Será um prazer conversar com vocês.